Vamos orar? Senhor, obrigado pela vida do pastor Pereira, obrigado pelo seu ministério, e que o Senhor possa usá-lo na vida dessa igreja, para a tua glória. Em nome de Jesus, eu oro. Eu queria agradecer a Deus o louvor que eu já ouvi, e hoje é um dia que eu estou muito sensibilizado. Também é o dia do aniversário da minha filha caçula. Ela nasceu no dia 31 de maio de 1978, em Londrina. E eu pensei que lá eu poderia ter muitos filhos, porque o hospital era da igreja, tudo de graça. Então, não tinha problema ter um filho, ter 10 filhos, não tinha problema. E o médico da igreja, ele era ginecologista, e era médico, parteiro e tal, uma benção. Então, eu até pensei que em Londrina eu ia ficar por muito tempo. Mas eu fiquei 4 anos lá, muito abençoado. E hoje é o aniversário da Suzana, minha filha, a caçula. Também a minha sensibilidade também por ser um culto da perseguição. Um culto da igreja perseguida. Eu queria que abrisse nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. O pastor Pedro Alves foi meu colega lá em Maringá, Paraná, né? Homem de Deus. Eu tomei conhecimento que ele queria que a noiva do nosso querido pastor deixasse o banco. Eu disse, não, o Pedrão é crente demais, vamos devagar. Eu conheço o Pedro, meu amigo, eu quero me encontrar com ele o mais rápido possível. O texto é Atos 7 e os versos 51 até o verso, vamos ler até o verso 60. Vamos fazer uma leitura alternada? Diz assim o texto. Estevão é diácono da igreja e ele está pregando lá em Jerusalém e ele tem um sermão muito duro. E eu vou ler só o finalzinho do sermão, que é 51 até o 53, e depois já vem a morte de Pedro. Né? Diz assim o texto, Atos 7, 51, começando. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. 52. Vós, profetas, nossos pais não recebiam. Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardaste. 54. Ouvindo eles isso, endureciam-se no seu coração e negaram os direitos. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. 5, 6. Porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um homem chamado. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, e Saulo consentia na sua morte. Deus, só o Senhor sabe o quanto nós necessitamos do Pai, do Filho, do Espírito Santo, necessitamos da Tua Palavra, necessitamos uns dos outros.
Só o Senhor sabe quanto nós precisamos da intervenção direta do Senhor em nós, na tua igreja, no teu povo, em Cristo Jesus. Amém. Quando se fala de perseguição, e eu já pedi a Deus que indo ao céu, eu sei que eu vou, meu pai já foi, minha mãe já foi, e eles estão interessados que eu vá também. Não, agora não, um momento eu não estou com tanta pressa assim, não. Mas o fato, minhas irmãs e meus irmãos, que o povo de Deus, ele é marcado pela perseguição. Aliás, eu acho muito engraçado que a Bíblia nos conta de que esse negócio começou no céu. Tinha muitos anjos, eu não vou aqui contabilizar os anjos, mas vai como introdução. O diabo era Lúcifer, não é? Mas ele era um anjo de luz, era um operário de Deus. De repente ele se rebela e ele consegue um grande número de anjos que se rebelam contra Deus e queriam ser mais do que Deus e queriam ser o dono do trono de tudo lá. E diz a Bíblia que Deus teve que expulsar Satanás e todos os anjos que ficaram ao lado de Satanás. Eu sei que vocês não vão entender bem isso, eu também não entendo, porque é uma briga lá em cima. A minha inquietação é que Deus devia ter mandado Satanás para outro planeta, mas mandou para o Ceará. Aí complicou. Ai, meu Deus do céu, o que é isso? Tanto planeta e veio para cá. Mas o fato que Satanás é uma realidade pessoal, espiritual, era servo de Deus, se rebelou, foi mandado para cá e a guerra começou. E é interessante que Estevão começa, no final do discurso dele aqui, está dizendo ao povo de Israel, veja só, povo de dura serviço, cabeça dura. Eu penso que essa turma é mais do que nordestina, mais do que mineira, é uma turma rebelde, é uma turma difícil. Homens de dura serviço, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós os fazeis. Olha o verso 52. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Está dizendo que o povo de Israel perseguiu os profetas. O profeta é uma figura que não é muito bem aceita. Porque o profeta, ele traz o recado de Deus e às vezes um recado que não é muito agradável, não é muito bem recebido. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que foram anteriormente e haviam anunciado a vida do justo, o qual vós agora também vos tornastes traidores e assassinos. Eu tenho a impressão que Estevão ainda era seminarista. Ele estava muito fogoso assim. Mas olha o 53. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não guardastes. Também tem um discurso forte. Olha agora os ouvintes de Estevão. Ouvindo eles isto, enfureciram-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. 56. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Os ouvintes, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. 58. E lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. 60. Então, ajoelhando, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu e Saulo consentia na sua morte. A perseguição é uma realidade.
é uma realidade pessoal, familiar, cósmica, mas é também uma realidade da igreja. Nem Jesus Cristo, Deus Santo, perfeito, vivendo aqui o ministério de 33 anos e pouco, mas já tinha 33 anos já, ele foi perseguido também. Eu fico incomodado quando a Bíblia diz que os próprios irmãos de Jesus não entenderam ele bem, os irmãos de carne e osso. Uma vez queriam prendê-lo achando que ele não estava bom da cabeça. É uma coisa interessante assim para você pensar. Eu lembro de Deus falando no Antigo Testamento: Moisés, esse povo ouve a você, mas não ouve a mim. E eu vou transferir toda essa multidão para você cuidar, não quero mais nada com eles. Moisés disse: não, Senhor, essa tarefa eu rejeito, eu não aceito. Se o Senhor vai riscar esse povo da tua presença, o Senhor vai riscar a mim mesmo. E Deus disse: Moisés, você não brinque não, que eu disse, se você pecar contra mim, você também será riscado. Então, essa tensão entre Deus e o povo de Deus, ela é do Antigo Testamento. Eu me lembro de um professor meu, americano, Paul Pearson, ele falando de que de que Jeremias foi colocado numa cisterna e estava preso, e a cisterna estava cheia de lama, e ele começou a clamar a Deus. Quem conhece um pouco essa história? Ele estava: Senhor, eu sou teu servo, eu sou teu filho, me colocaram aqui numa cisterna cheia de lama, e eu não tenho para quem socorrer. E o Paulo Pearson interpretava esse texto dizendo: ô Jeremias, não fique triste, porque vai piorar. Às vezes, no momento, na vida pastoral, na vida da igreja, você está num momento difícil, e como dizia lá o nosso querido apóstolo Paulo, esperando contra a esperança. Por que contra a esperança? Porque pelo que você vê, pelo que você experimenta, vocês não têm alternativa. Nós chegamos no fim dessa questão. Mas diz a Bíblia que eles se levantaram e resolveram executar Estevão. Às vezes eu brinco: por que é que essa turma escolheu um diácono e não um presbítero? Porque o presbítero já era em número maior. E era uma turma que tinha outros recursos. Então pegaram Estevão. Mas o que eu queria falar hoje à noite, vou falar com rapidez também, é o seguinte: a presença de Deus no meio da perseguição. Vamos repetir? A presença de Deus no meio da perseguição. Mais forte: a presença de Deus no meio da perseguição. Vocês não podem esquecer de que Estevão é uma figura messiânica. Estevão é uma figura que muito parece com Cristo Jesus. E eu vou dizer por quê. Primeiro, o texto está dizendo que quando a turma cerca Estevão e quer executar Estevão, quer apedrejar Estevão, olha o que ele faz: fitou os olhos no céu. E ele diz: eu vejo os céus abertos. Minhas irmãs e meus irmãos, nós temos um Deus vivo, um Deus verdadeiro, e num Deus que tem as portas da eternidade voltadas para o seu povo. Eu vi os céus abertos, e eu vi Deus. Ele fitou os olhos no céu, viu a glória de Deus, viu Jesus que estava à sua direita. E a turma reage, começa a gritar, e começa, ele está brincando, vai morrer agora e ainda está brincando e tal. Taparam os ouvidos e não queriam ouvir Estevão. Diz aqui o texto de que eles levaram ele para fora da cidade e apedrejavam Estevão. Primeiro, a igreja tem que ter sua visão voltada para cima, voltada para o céu, voltada para o Pai, para o Filho, para o Espírito Santo. Este é o fundamento básico para a igreja. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e diz a Bíblia
que tendo os céus abertos para ouvir e para acompanhar o seu povo. Esse texto está dizendo de que Estevão, diante da morte, ele voltou a sua visão para o céu. Em segundo lugar, esse texto está dizendo de que ele faz uma coisa semelhante à de Cristo Jesus. Olha o que ele está dizendo aqui no verso 59. Apedrejava Estevão, que invocava, que orava, que clamava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Minhas irmãs e meus irmãos, eu conheço centenas de brasileiros, nordestinos, sulistas, gaúchos, paranaenses. Já fui pastor no Nordeste, fui pastor já no Paraná, até fora do Brasil. Mas, minhas irmãs, centenas e centenas de homens e mulheres que não sabem de onde vêm, não sabem onde estão e não sabem para onde vão. Aqui tem um diácono da igreja sendo perseguido, sendo executado, mas ele tem para onde olhar. Ele olhou para cima, ele olhou para o céu, ele olhou para o Pai, Filho e Espírito Santo. E agora, diante da circunstância que é grave, ele está sendo executado. Ele começa a invocar o Senhor. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Deixando essa casa, deixando essa vida, você vai para a casa do Pai. E quem vai te receber é Jesus Cristo. Olha que coisa extraordinária. Esse homem está sendo executado, mas ele vê os céus abertos. Ele viu o Pai, viu o Filho. Ele já estava cheio do Espírito Santo. E agora diz o texto que ele começa a invocar: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ele tem espaço, ele tem motivação para orar, invocar o nome do Senhor no momento da morte. Mas tem uma outra coisa que esse texto diz, e a minha conclusão aqui é de que Estevão era presbiteriano. Sabe por quê? Ele tinha convicção de que era um eleito. Eleito pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo. Ele creu na predestinação. Ele não tem os olhos voltados para a adversidade, para a perseguição, para a morte. Ele está com os olhos fitos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Está com os olhos fitos no céu. E agora, diz a Bíblia que ele se ajoelha e ele invoca: recebe o meu Espírito, Senhor. Mas agora ele faz uma oração semelhante à oração de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E aí morreu. A morte de um diácono cheio do Espírito Santo. A morte de um diácono que tem tempo e espaço para invocar o nome do Senhor, mesmo na adversidade. Um diácono que está orando agora, pedindo que aqueles algozes, aqueles inimigos, que não fosse contabilizado no céu o sangue dele que estava sendo derramado. Que a minha vida não seja colocada contra eles no juízo final. Só Jesus Cristo pode fazer isso. Dificilmente encontraria um cearense para fazer um negócio desse. Me contaram a história de um cangaceiro lá no Nordeste que se converteu. E aí entrou na cidade e a turma disse: como ele se converteu, agora esse que é crente e tal, como é que é? Você já leu aquele texto que quem bate no rosto do lado direito tem que dar o esquerdo? E ele disse: tem um texto que eu conheço e tal, vamos fazer o teste agora. Aí o ex-cangaceiro disse: mas deixa eu fazer uma oração primeiro. Se ajoelhou e tal. Vocês que vão para o campo missionário, às vezes tem isso, né? Se ajoelhou: Senhor, tu sabes que eu já te dei o meu coração, eu sou teu, Senhor. Essa peixeirinha aqui ainda não foi batizada, não. Ai, meu Deus do céu.
Não, quando um bate de um lado, um bate do outro, senhor, você sabe que essa besteirinha não passou ainda pelo Calvário. Quando ele falou isso, a turma quis executar o rapaz, olha. Mas, minhas irmãs, meus irmãos, a nossa confiança está no Pai, no Filho e no Espírito Santo. É possível orar mesmo na adversidade. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, que me aconteceu no começo do meu ministério. Se eu já contei aqui, me perdoe, mas o meu colega aqui não estava presente, eu vou repetir. Eu era pastor na Amazônia, não vou dizer em que igreja, né? Pode ser que tenha algum membro aqui, eu estou no ferro aqui. Né? Em lua de mel, eu estou com quase 100 quilos hoje. Naquela época eu pesava 72 quilos. Cheguei no conselho e disse, meus irmãos, olha, pastor aqui, passou aqui, disse que pastor necessidade. Eu já tinha uma história da igreja e tal. Ela estava 15 anos sem pastor. E eu cheguei lá como seminarista e tal. O outro pastor, fulano e tal, passou aqui, disse que passou. E eu também estou em lua de mel e não estou comendo suficientemente e tal. Vê se os irmãos me ajudam aqui e tal. Levanta-se um presbítero assim, eu não vou dar o nome e endereço dele, que sou doido também, né? Sim, pastor, faz parte da sua vocação passar fome. Eu pensei, será que eu estou ouvindo o anjo Gabriel ou estou ouvindo o capeta? Ai, meu Deus do céu! E eu vou te contar, e aí eu chamei o pastor já da cabecinha branca. Me ajude aqui, eu fui pedir socorro aqui. Olha o que o homem me falou, tal. Será que eu estou na igreja certa? Tal, certo? Eu falei com aquele presbítero, meu irmão, deixa eu falar para você. Eu vou reunir a assembleia da igreja, eu era pastor eleito, e eu vou levar esse problema, ver se melhora um pouco o meu salário. Ele disse, meu irmão, se você levar para a Assembleia vai diminuir o que você já tem. Eu digo, eu aceito o desafio. Fui para a Assembleia, contei a história, olha, o pastor fulano tal passou aqui e disse que o salário é muito reduzido aqui. Alguns deles criticavam que os meninos não iam para a escola dominical porque eram rebeldes. O pastor disse, não, Pereira, é porque não tinha nenhuma sandália japonesa para ir para a igreja. Que é isso, rapaz? Uma igreja grande, uma igreja abençoada, que é isso, não? Cheguei na Assembleia, contei a história, a esposa daquele presbítero se levantou e disse, eu tenho uma proposta. Eu só tenho um ginásio e eu ganho 5 vezes mais do que o Pereira e eu proponho que aumente 3 vezes o salário dele. Todas as irmãs da igreja, amém, 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 parecia a Assembleia de Deus. Amém, 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 amém. Em 5 minutos, meu salário está triplicado. Fazer a Assembleia aqui também. Agora, aquele presbítero era tesoureiro da igreja, era vice-presidente do conselho, superintendente da igreja e dono de outras coisinhas mais que eu não vou entrar aqui em detalhes. Mas, minhas irmãs, veja só, isso para alguém que está começando é um choque. Eu procurei um pastor já velhinho e tal. Ele disse, meu filho, o caminho seu é jejuar, é orar. Eu estou com vontade de largar tudo. Não, não faço isso não. Não faço isso não, tá certo. Agora, tem um versículo na Bíblia que eu li muito nessa época e eu li até hoje. Pedro chegou para Jesus e disse, Jesus, nós deixamos tudo para te seguir. E agora? Qual é a nossa recompensa? E Jesus dá uma resposta que eu gosto. Ele diz assim, aquele que deixou pai e mãe, irmão e irmã, por amor de mim, receberá 100 vezes mais pai, mãe, irmãos e irmãs. Isso é a proposta do Messias, é a proposta do reino de Deus, é a proposta da palavra de Deus, 100 vezes mais. Minhas irmãs e meus irmãos, e Deus tem feito isso na minha vida. 50 anos de ministério já passei, etc. A turma quer me jubilar agora, eu não estou aceitando, não vem que não tem. Quem vai me jubilar é a vitória. Quando eu morrer, eu quero que esteja lá e põe no caixão.
este jubilou. Ai, meu Deus! Porque Deus tem me abençoado. Estou com 75 anos, quase 75 anos, tá certo? Minhas irmãs, e a graça de Deus tem nos acompanhado. Tem gente que quer mexer com o pastor, bota para lá, bota para cá, persegue. Filho de pastor é uma das turmas que mais sofre na igreja. E eu não vou entrar em detalhe aqui. Mulher de pastor nem se fala, mas a igreja precisa ter os olhos fitos no céu, vendo o Pai, vendo o Filho, vendo o Espírito Santo. Jesus está dizendo que quem abandonar tudo isso aqui por amor de mim será 100 vezes mais abençoado. 100 vezes mais. 100. E Deus tem me dado irmãos e irmãs. Eu cheguei em Brasília em 82. Olha, eu não vou dizer porque você está com um paletó bonito e tal. Bem, eu comprei no brechó. Comprei por R$35, cara. Mas que é bonito, é bonito. Você já falou disso aí. Então, o pastor às vezes não compra na melhor loja, mas Deus te dá o melhor. Deus é o Deus do melhor. E Estevão teve essa confiança. Vem a perseguição, vem a tortura, vem a morte. Ele olha os céus, ele olha o Pai, ele olha o Filho, olha o Espírito Santo. Ele se firma nesta esperança de que Deus tem seus olhos voltados para nós. Amém. Em Brasília, eu já comprei 2 apartamentos. Um para os meus filhos e outro para a Vitória. Eu já fui lá no cartório e digo, olha, é tudo da Vitória. Se eu morrer, eu digo, não pode casar de novo, mas vai ficar com apartamento. Minhas irmãs, eu estou dizendo que a perseguição, eu estava lendo que na Armênia é um dos países lá do Oriente Médio, eu estou aqui, filhão, do Oriente Médio, é Armênia? É por aí, se não for, é por aí e tal. Uma das primeiras igrejas evangélicas daquela região. Uma das primeiras igrejas, então. Diz que não faz muito tempo eles foram abrir um túmulo lá onde tinham sepultado alguns cristãos. Para vocês terem uma ideia, eles encontraram 1000. Como é que é, cara? 174.000. É isso, mas rapaz, eu te contatei para isso mesmo. 174.000 cristãos naquela época que foram executados e enterrados ali. 174.000 cristãos que foram executados. E essa turma encara tudo isso e está de pé. E hoje é uma igreja maravilhosa. Tem um desses descendentes, que é da Armênia lá, que foi pastor do Brasil, foi secretário da arte no Brasil, Associação Teológica de Seminários Evangélicos, etc. Haroldo sabe dizer. Uma figura singular. Qualquer parte do mundo tem gente da Armênia, porque naquela época foram matando 174.000 cristãos enterrados na mesma vala lá. Eles abriram aquela vala, foram examinar, isso é uma coisa comprovada. Parte dos profetas foram mortos. Eu acho engraçado que quando Hebreus 11 vai falar dos que foram mortos, diz que um deles foi cerrado ao meio. Alguém sabe aqui nessa ala que profeta é esse que foi cerrado ao meio? Alguém sabe? Não sabe? Alguém sabe aqui? Como? Não, Vitor, mas eu já compartilhei com você essa lição. Então, veja só, pegaram Isaías, colocaram dentro de uma árvore, outra lá, etc. E o rapaz foi cerrado ao meio. Isso é jeito de morrer, gente. Isaías, o profeta Isaías, é o profeta messiânico, um homem de Deus. Então a igreja não deve ter medo da perseguição, nem deve ter medo da morte, porque Deus está com seus olhos voltados para cada um de nós. Abra sua Bíblia em Naum 1:7. Naum não é Novo Testamento, é Antigo Testamento. Em Naum 7. Naum é um livro
cheio de guerra, cheio de luta, de perseguição. Mas Naum 1,7 diz uma coisa que eu gosto. Diz assim: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Todos juntos. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Mais forte. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Um colega nosso do Brasil foi para a China e lá numa reunião de pastores, eles leram o livro de Filipenses. Eu digo: o pastor vai ler o meu versículo aqui. Mas eu não leio. Então, ainda bem que ele não leu e agora eu posso ler. Mas o livro de Filipenses tem um texto que diz assim: todos que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Todos juntos. Todos que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. E aí pergunta o pastor chinês lá para o brasileiro: vocês no Brasil são perseguidos? Não, lá no Brasil não tem perseguição, não tem nada. Aí ele pergunta: mas vocês estão vivendo piedosamente em Cristo? A diferença, meu irmão, é quando você está vivendo piedosamente em Cristo, está pagando o preço da sua fé, o preço da sua salvação. Você está evangelizando, você está sendo uma testemunha viva. Estevão invoca, dizendo: Senhor, não lhes imputes este pecado. Como vencer a perseguição? Com os olhos voltados para o céu, com os olhos voltados para o Pai, para o Filho, para o Espírito Santo. Como vencer a perseguição? Com oração e jejum. Com jejum e com oração. E em terceiro lugar, como vencer a perseguição? Com perdão. Há um livro que eu recomendo a vocês. E eu comprei o livro porque eu achei que era um livro de teologia sobre o perdão. Quando eu fui ler o livro, era de uma terapeuta de Harvard, lá nos Estados Unidos. Ela nasceu entre o Iraque e a Turquia. Nasceu entre os curdos. A mãe dela foi maltratada, o pai foi maltratado, acho que o pai morreu ainda quando ela estava lá, e ela foi estuprada. E aí, ferida, machucada, estuprada, ela vai para os Estados Unidos e ela estudou, cresceu. Hoje ela é uma terapeuta contratada pela Universidade de Harvard, lá nos Estados Unidos, que é uma das melhores. E aí ela começou com uma perturbação, com uma guerra muito grande, porque ela odiava o estuprou lá, que perturbou a vida dela lá entre os curdos. E aí ela não conseguia perdoar. E eu posso entender isso. A ideia dela é que ela acordava com o defunto nas costas, tomava café com o defunto nas costas. O defunto era um bandido que ela queria matar, mas ela não chegou a fazer nada. Ia dormir com um bandido, se oportunidade não aguento mais carregar esse cara aqui. Que estava lá impregnado na mente dela, no sentimento dela, na violência que fizeram contra ela. Ela disse: eu vou ter que amar esse cara. Mas amar uma pessoa que me estuprou, não, é muito. Não vai. Lutou para lá, lutou para cá. Ela entrou pelo amor, entrou pelo perdão, perdoou aquele bandido e convidou todos os colegas de terapeuta, que eram terapeutas lá em Harvard, e disse: olha, não há cura, não há libertação se você não passar pelo universo do amor e do perdão. E aí a turma disse: não, mas isso é religião, isso é coisa de religioso. Não, nós não temos nada com isso, não. Não é religião, não. Eu experimentei isso. Aí abri o jogo. Você sabe que eu já comprei esse livro, já dei a várias pessoas. Quando eu empresto, a turma não devolve, porque o livro é bom realmente e tal, etc.
E uma amiga minha, a quem eu dei o livro, esse livro do perdão, foi para os Estados Unidos, localizou essa mulher, e ela disse: eu conheço um cearense que leu o seu livro, tomou posse do amor, tomou posse do perdão, e ele está mais livre. E ela queria me conhecer. Aí dedicou um outro livro para mim. Minhas irmãs e meus irmãos, se você tirar os olhos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se você não entrar nesse mundo da intercessão, do jejum e da oração, se você não entrar nesse universo do perdão, nós não vamos muito longe. Eu pastorei uma igreja, não vou dizer onde era, e tinha um grupo lá que não gostava de mim. E me perturbava e tal, etc. Até que um dia eu fui perdendo a paciência e digo: olha, se vocês não gostam de mim, o problema é de vocês. Mas, por favor, não me impeça de amar vocês. Eu quero amar vocês. Eu quero amar vocês. Eu vou encerrar com uma ilustração, essa do Paraná. Um presbítero lá, não vou dar o nome nem a função, eu sei que ele era grão-mestre da maçonaria, era muita coisa, e muito rico também. Esse homem me perturbou tremendamente e tal, etc. E eu encontrei o pastor Antônio Elias. Pastor Antônio Elias, essa turma está me batendo muito e tal. Acha que eu sou ecumênico, que eu sou pentecostal, que eu sou até comunista. Um dia me telefonaram, era um deles lá: Pereira, eu estou aqui no DOPS, traz aí teu documento para fazer um check-up aqui no DOPS. Eu disse: meu irmão, para o DOPS eu só vou levado e amarrado, solto eu não vou lá. O que eu vou fazer lá? Eles queriam saber se eu tinha alguma... Era governo militar, queriam saber se tinha algum problema. Eu disse: não vou de jeito nenhum. Se vier me buscar na marra, eu vou. A convite do presbítero, mas não vou de jeito nenhum. Não vou. Você não concluiu o aumento do salário e o outro presbítero trouxe um saco cheio de moedas? Não, pois é, eu não ia contar isso aí, porque é ligado. Mas o mesmo presbítero que não queria me dar aumento era o tesoureiro. O que ele fazia? Ele trazia o meu salário num saco, nesse saco de pão. Aí vinha 50 centavos, de R$1, de 2, de 3. Aí ele botava lá na mesa, lá da superintendência, botava o cordãozinho aqui amarrado. Aí chegou o outro já combinado com ele: doutor, que pacote é esse? Isso aqui é o salário do pastor. Aqui está o fígado, está o coração, está o baço. Tudo que é de essência para a igreja está tudo aqui. E você escutar isso, engolindo, aí jejuar. Ah, meu filho, é porque eu queria sobreviver, senão... Mas eu queria, esse colega meu. Aí o pastor Antônio Elias, que já está na glória, disse: Pereira, se você vai sair de Londrina, você deve ir na casa de cada presbítero. E o mais difícil vai de madrugada. Eu fiz isso. Foi o primeiro, segundo, terceiro. O mais difícil de madrugada. Bati lá, 1h30 da manhã. Pá. Doutor fulano de tal, quem é? É o pastor Pereira, tal. Eu disse: irmão, aqui essa hora... Eu não disse a ele que o pastor Antônio Elias mandou, entendeu? Foi lá. Eu disse: meu irmão, você não me quer como pastor. E eu respeito 100% que você não me queira como pastor. Agora, saiba que eu posso ser seu pastor, eu te aceito do jeito que você é, e eu te amo em Cristo Jesus. E esse amor passou pela cruz do Calvário. E ele disse: o que é isso, pastor? Você está mesmo? Não estou não, filho, eu estou falando a verdade. Se você morrer primeiro do que eu, disse: deixa a porta do céu aberta, que eu também quero entrar. Porque se eu for primeiro, e depender do Ceará, o Ceará tem muita vez lá, mas se depender de mim, eu vou lutar para que a porta esteja aberta, que você entre, e lá nós vamos ter plena comunhão. Ele disse: Pereira, que negócio é esse? Não, ninguém vai morrer não, o que é isso? Não, tudo bem. Esse rapaz tinha a Mercedes mais bonita que vocês possam imaginar. Comprou, saiu de Londrina, foi para Curitiba, na volta entrou debaixo do caminhão, você não reconhecia nem o sapato dele.
quebrado a miúdo. E eu fiquei muito triste, porque eu era amigo do filho dele, da esposa, e eu pensei, meu Deus, ele morreu, mas o meu acerto de contas com ele eu fiz antes, por orientação do pastor Antônio Elias. Aliás, a Bíblia diz uma coisa que eu gosto muito. Se você está irado, se você está brigado com o irmão, essa briga só pode durar até o pôr do sol. Já viu isso? Irai-vos e não pequeis. E não permita que você vá dormir zangado, brigado com alguém. Não vá dormir com essa. Eu vi o testemunho de um médico que foi ferido em público. Ele era um candidato à polícia e alguém feriu profundamente. E ele foi dormir. É um médico de Natal, um médico muito importante. E ele foi dormir ferido, machucado. Pela madrugada passou mal. Ele foi ao hospital, era um infarto. O médico disse, é um infarto, tem que operar de emergência. Aí o médico orou assim, Senhor Jesus, o Senhor sabe que eu conheço o texto de que a ira não deve ultrapassar o pôr do sol. E eu fiz isso, e eu estou morrendo. Mas Jesus, tenha piedade de mim, eu sou médico. Eu não quero essa cirurgia é gravíssima. Eu posso até morrer. Senhor, não tem jeito do Senhor me curar? Ele era um cristão autêntico, não era evangélico, mas um cristão autêntico. Aí o que aconteceu? A dor foi passando e ele não precisou. Ele escreveu um livro sobre essa experiência que ele teve. Minhas irmãs, meus irmãos, ser um crente como Estevão não é fácil, mas é possível. Amém? Amém. Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado pela tua palavra que nos mostra o caminho que a gente deve andar. Que ela nos mostra a verdade, e a verdade nos liberta, e a verdade é Jesus Nazaré. Pai, abençoe-nos. Ajuda-nos a pagarmos o preço pela nossa fé. Nos dê coragem, ousadia, para vivermos de fato aquilo que o Senhor quer que vivamos. E que nós juntos como um coro, um dia possamos estar juntos cantando aleluia, 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 olhando nos teus olhos. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Recebamos a bênção apostólica. Que a graça infinita de Cristo Jesus, que o amor de Deus Pai, as consolações, dons e fruto do Espírito Santo estejam com os nossos descendentes, nossos filhos, familiares, com a igreja e com todo o povo do Senhor hoje e eternamente. Amém e amém. Vamos cantar o tríplice amém? Dá para cantar?